Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a festa que estamos celebrando hoje se chama Epifania, o que traduzido em português é uma palavra de origem grega, significa manifestação. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, se manifesta e através de uma estrela ele traz de longe, do Oriente, magos para adorá-lo. Os magos eram estudiosos dos astros e eles então tinham conhecimento de uma profecia antiga que falava do nascimento de um novo rei para dirigir o povo e salvar a todos. Então, aqueles magos vieram acompanhando a estrela misteriosa. Era como que um astro celeste que apareceu nos céus e eles, os magos, vieram seguindo. O Evangelho não nos diz quantos eram esses magos. Se eram muitos, se eram poucos. Provavelmente era um grupo maior, porque era uma viagem longa, uma viagem perigosa, podia haver assaltos de pessoas sobre aquela comitiva, então eles vieram em um grupo grande. O Evangelho fala apenas isso, que tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, eis que alguns magos, quantos? Não sabemos. Se eram 2, se eram 3, se eram muitos, 12, 15, 30, não sabemos. Provavelmente era um grupo grande, por uma viagem longa como aquela, uma viagem que deveria durar 2, 3, 4, 5 meses, e era uma viagem perigosa, havia assaltantes que podiam atentar contra a vida desses caminhantes, então era um grupo grande, mas eles vieram seguindo aquela estrela misteriosa, aquele cometa que apareceu nos céus, se movimentando em direção ao ocidente. E eles então o Evangelho fala, alguns. Tradicionalmente, nós sabemos que São Francisco, no século XIII, 1200 e tanto, São Francisco montou pela primeira vez na história do mundo um presépio e colocou 3 figuras representando os reis magos. Por que 3? Porque na época de São Francisco, no século XIII, acreditava-se que a população do mundo era dividida em 3 raças. A raça branca, europeia, a raça negra, localizada na África, e a raça amarela, que eram os chineses, os habitantes do Oriente. Então, São Francisco, ao montar aquele presépio lá em Assis, por volta de 1200 e tanto, ele colocou 3 figuras, uma de cor negra, representando a raça negra da África, outra de cor branca, representando os europeus, e outra de cor amarela, representando os chineses e outros habitantes do Oriente. Mas nós não sabemos, o Evangelho não nos diz quantos eles eram. O importante é que eles vieram seguindo uma antiga tradição, uma antiga profecia de que em um determinado tempo da história nasceria um rei misterioso no Ocidente que seria o Salvador de todos. Então os magos vieram em direção ao Ocidente, seguindo aquele cometa misterioso aparecido nos céus.
e eles chegaram a Jerusalém, quando então o cometa desapareceu dos céus. Então, os magos procuraram o rei Herodes, a autoridade ali de Jerusalém, para se informar para onde deveriam se dirigir. Herodes não o sabia, mas ele reuniu os sumos sacerdotes, os mestres da lei, e se informou junto a eles como as profecias diziam, onde deveria nascer aquele Salvador, aquele homem misterioso que iria governar os povos da terra. Então, os magos esperavam ali no palácio a resposta de Herodes, que ouviu dos doutores da lei, dos mestres ali, sumos sacerdotes, que deveria ser em Belém, porque havia uma profecia muito antiga que falava desse nascimento do esperado mestre e salvador. Então, assim, Herodes comunicou aos magos: deve ser em Belém. Vocês vão para lá, se informem cuidadosamente onde está esse menino maravilhoso, e na volta vocês passem por aqui e me informem, porque eu também quero adorar o menino. Herodes estava mal intencionado. Nós sabemos pela história que Herodes vai depois tentar matar o menino, quando os magos, esclarecidos por anjos de Deus em sonhos, receberam a informação de que não deveriam transmitir a Herodes nenhuma informação sobre o nascimento do menino Jesus. Então, eles voltaram para sua terra por outro caminho. Mas antes, ao chegar a Belém e ao localizar o menino, eles então o adoram e lhe oferecem presentes de ouro, incenso e mirra, antes de voltar para a sua terra. Então, meus queridos irmãos, hoje nós estamos celebrando essa chegada dos magos vindos de longe para adorar o menino. Na noite de Natal, nós sabemos que pastores ali da região de Belém, eles foram adorar o menino, informado por anjos do céu. Mas agora são os magos, vindos de longe, de outros povos, de outras nações. Então, essa chegada dos magos vindos do Oriente para adorar o menino segundo a interpretação da igreja, a certeza de que esses magos representavam os outros povos da terra. Cristo veio como Salvador, não só dos judeus, veio para salvar a toda a humanidade. Aqueles magos representavam os povos distantes, de outras nações. Por isso mesmo, eles vieram de longe para adorar o menino. Nós sabemos muito bem, e aqui é a segunda leitura de nossa missa, a carta de São Paulo aos Efésios faz alusão a isso. Nós ouvimos o leitor nos dizendo que Paulo, nessa carta aos Efésios, fala de um mistério que Deus não havia revelado aos povos da antiguidade e que agora, através do seu Espírito Santo, ele revela que a salvação é para toda a humanidade. A salvação trazida por Jesus à terra não é apenas para os judeus, é para todos. Assim nos diz São Paulo na carta aos Efésios. Esse mistério Deus não fez conhecer aos povos das gerações passadas e acaba de revelá-lo agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, que a salvação é para todos. Os pagãos, sejam eles de que nação forem, serão admitidos também à mesma herança,
serão associados à mesma promessa de salvação em Jesus Cristo. É isso que nós estamos celebrando. A salvação chegou para toda a humanidade, para nós também. Cada um de nós é destinado à salvação que Jesus trouxe ao mundo quando ele se encarnou no seio puríssimo de Maria. E então, o profeta de Deus, o profeta Elias, fala da luz que brilhou. A humanidade estava mergulhada nas trevas, mas diz o profeta Isaías: eis que a terra toda, envolvida em trevas, é agora iluminada pela luz do Salvador. Os povos caminham à tua luz, e os reis vão caminhar ao clarão da tua aurora, dizia a primeira leitura, o profeta Isaías, falando dessa chegada da luz salvífica para todos os povos. Meus queridos irmãos e irmãs, o que a missa de hoje quer exatamente despertar em nós é a consciência de que nós somos destinados à salvação, todos nós. Cristo veio para salvar a todos e nós receberemos através de Jesus Cristo a salvação. Ele veio para salvar a todos os povos da terra. Os magos nos representam a todos que chegaram até Jesus, assim como os pastores judeus, na noite mesma de Natal, puderam chegar até Jesus e adorá-lo. No dia de hoje, a igreja nos fala desses magos vindos de longe, que nos representam a nós, povos de todas as regiões, de todas as raças do mundo, chamados a adorar o menino Salvador. Então, meus irmãos, nós precisamos nos conscientizar de que a chegada desses povos estranhos, vindos de longe até Jesus, aconteceu através de um cometa, de uma estrela misteriosa que apareceu nos céus, conduzindo os magos até Jesus. Hoje, se nós aplicarmos essa palavra a nós, quem vai ser este cometa, essa estrela que vai conduzir os irmãos até Jesus? Seremos nós. Cada um de nós é chamado a ser como que esse cometa misterioso que conduziu os magos de longe até Jesus, em nossa família, em nossa comunidade, em nossa terra, em nosso mundo. Quem vai conduzir as pessoas a Cristo? Nós. Cada um de nós é chamado a ser essa estrela de Belém, conduzindo os magos até Jesus. Que nós tomemos bastante consciência da nossa missão no mundo de hoje. Deus nos comunica, através dessa celebração de hoje, a consciência de que o mundo precisa de uma estrela que conduza as pessoas até Jesus. E nós precisamos ser esses instrumentos, essa estrela, esse cometa misterioso que conduz as pessoas até Jesus. Vamos nos conscientizar da nossa missão no mundo de hoje, nesse mundo tão difícil, tão cheio de problemas. Nós temos uma missão. Precisamos ser instrumentos de Deus para conduzir as pessoas até seu Filho Jesus. Assim seja.